Você sente que o mundo está à beira de algo monumental, que os eventos se aceleram de uma forma que palavras mal conseguem descrever? Informações sigilosas que deveriam permanecer ocultas acabam de vazar e apontam diretamente para o Vaticano e para a figura enigmática do novo Papa, Leão XIV. Estaria ele destinado a ser uma peça central nas antigas profecias do Apocalipse? E se a chave para compreender a crescente instabilidade global que talvez o inquiete estiver, neste exato momento, ligada à identidade e às ações do homem que ocupa o trono de Pedro? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas evidências que vieram à tona, dissecando os fatos e os pronunciamentos de Leão XIV até este maio de 2025, e como eles se conectam de maneira surpreendente às escrituras sagradas sobre o fim dos tempos. Prepare-se para decifrar os sinais e entender o que está realmente acontecendo nos bastidores do poder mundial, algo que pode impactar diretamente sua vida e suas percepções. Se você busca clareza em meio ao caos e deseja estar à frente das narrativas convencionais, este conteúdo é indispensável. Para continuar recebendo análises profundas que te preparam para os tempos vindouros, considere se inscrever no canal. Uma sombra de mistério e apreensão paira sobre os corredores do Vaticano, um silêncio tenso que antecede as tempestades profetizadas. Informações que deveriam permanecer seladas sob o mais rigoroso sigilo começaram a emergir. Sussurros transformados em clamores que ecoam pelos cantos mais obscuros da internet e chegam aos ouvidos atentos daqueles que buscam a verdade. O conclave, realizado em um clima de urgência e expectativas veladas, culminou de forma surpreendente. Em um mundo já abalado por crises e incertezas, a fumaça branca anunciou não apenas um novo pontífice, mas o início de um capítulo que muitos acreditavam pertencer apenas às páginas seladas das escrituras sagradas. Eis que surge diante de um globo atônito aquele que adota o nome de Leão XIV, um nome que por si só carrega o peso da história e o rugido de antigas profecias. A escolha deste nome não foi um mero acaso, um simples tributo a predecessores. Fontes internas que arriscam suas posições ao compartilhar fragmentos de conversas sigilosas indicam que a ascensão de Leão XIV foi marcada por debates intensos e uma sensação palpável de que uma era decisiva havia chegado. Os cardeais, reunidos sob o olhar da Capela Sistina, teriam sido confrontados com informações e pressões que transcendiam a política eclesiástica usual, apontando para um destino incontornável. Este homem, cuja identidade até pouco tempo antes da eleição era conhecida apenas por um círculo restrito de iniciados e observadores atentos da Cúria Romana, agora se encontra no epicentro de um furacão de especulações. Quem é realmente Leão XIV? Quais forças o impulsionaram ao trono de Pedro em um momento tão crítico da história humana? As primeiras aparições públicas datadas até este maio de 2025 foram marcadas por uma postura enigmática, um olhar penetrante e palavras que, embora poucas, ressoaram com uma autoridade incomum, e um tom que alguns descrevem como profético e outros como perturbadoramente premonitório. Os eventos que se seguiram à sua eleição apenas adensaram o véu de mistério. Decretos foram emitidos com uma rapidez surpreendente, reorganizando estruturas seculares da Igreja e abordando temas globais com uma assertividade que rompe com a cautela diplomática de seus antecessores recentes. Fala-se de documentos secretos, consultados por ele em seus primeiros dias de pontificado, que teriam solidificado sua convicção sobre o rumo que a humanidade e a própria Igreja estão prestes a tomar. A grande mídia, inicialmente cautelosa, agora luta para acompanhar o ritmo das revelações e das análises que surgem de todos os cantos, tentando decifrar o enigma deste novo líder espiritual. Mas as respostas mais profundas não parecem estar nas manchetes convencionais. Elas se encontram escondidas nas entrelinhas das profecias, nos textos antigos que falam de um tempo de grande tribulação e de figuras-chave que emergiriam no palco mundial para desempenhar papéis cruciais nos eventos do fim dos tempos. O nome Leão, o 14º a ostentá-lo na história papal, já acende um alerta para os estudiosos da escatologia. O leão,
símbolo de realeza e poder, mas também de ferocidade, é uma figura recorrente nas visões apocalípticas. E o número 14, frequentemente associado a ciclos e transformações, adiciona uma camada extra de significado. Este não é um pontificado comum. É o que as evidências vazadas e analisadas começam a sugerir com força crescente. Estamos diante de um evento que pode redefinir não apenas o futuro da Igreja Católica, mas o curso da própria civilização como a conhecemos. As informações que compartilharemos aqui não são meras teorias conspiratórias, mas o resultado da compilação de dados, testemunhos velados e a análise criteriosa de textos proféticos à luz dos acontecimentos recentes, todos apontando para uma conclusão estarrecedora. A chegada de Leão XIV não é apenas uma sucessão papal, é um sinal, um marcador no tempo que muitos temiam e outros esperavam ansiosamente. E as provas, como veremos, começam a se encaixar de maneira assustadoramente precisa. Para compreender a magnitude do que Leão XIV representa, é crucial mergulhar nas sombras de seu passado, um caminho trilhado longe dos holofotes até sua súbita ascensão. Nascido em uma região da Europa com profundas raízes históricas e marcada por séculos de transformações religiosas e políticas, fontes apontam para a Itália, mas com uma ascendência que se estende por linhagens nobres e discretas do leste europeu. O homem que viria a ser conhecido como Leão XIV demonstrou desde cedo uma inteligência singular e uma inclinação para os estudos teológicos e filosóficos que o destacavam de seus pares. Sua formação inicial ocorreu em seminários tradicionais mais rigorosos, onde sua mente ágil absorvia não apenas os dogmas estabelecidos, mas também as correntes de pensamento mais profundas e, por vezes, controversas da história da Igreja. Relatos de seus antigos tutores coletados discretamente o descrevem como um jovem de poucas palavras, mas de uma intensidade intelectual notável, com uma capacidade quase desconcertante de conectar eventos históricos, aparentemente díspares, a interpretações proféticas complexas. Ele não era apenas um estudante brilhante. Havia nele uma aura de predestinação, uma convicção inabalável em seus próprios insights, o que, por vezes, gerava tanto admiração quanto um certo receio entre seus superiores. Após sua ordenação, sua carreira eclesiástica não seguiu a trajetória típica de ascensão gradual e visível. Pelo contrário, grande parte de sua vida adulta foi dedicada a missões discretas, a estudos em arquivos secretos do Vaticano e a um envolvimento em círculos de debate teológico que operavam à margem das estruturas formais. Há indícios de que passou longos períodos em monastérios remotos, imerso na contemplação e no estudo de manuscritos antigos, incluindo textos apócrifos e profecias pouco conhecidas que versam sobre os últimos tempos. Sua erudição em línguas antigas, como o aramaico, o grego koiné e o hebraico bíblico, permitiu-lhe acesso direto a fontes primárias que poucos teólogos contemporâneos dominam com tal profundidade. Foi durante esses anos de aparente obscuridade que ele teria consolidado sua visão particular sobre o papel da Igreja no que considerava ser o crepúsculo de uma era. Documentos que vieram à tona sugerem que ele foi autor de diversos tratados teológicos, sob pseudônimos, obras que circulavam em esferas restritas e que já delineavam uma interpretação austera e urgente das profecias bíblicas, especialmente as do livro de Daniel e do Apocalipse de João. Nessas obras, já se percebia uma crítica velada à modernidade, ao secularismo crescente e ao que ele via como um afastamento da Igreja de sua missão primordial. Sua nomeação como cardeal, ocorrida poucos anos antes do conclave que o elegeria papa, surpreendeu muitos observadores. Não possuía o perfil pastoral típico de muitos de seus colegas, nem a experiência administrativa em grandes dioceses. Sua influência parecia residir em sua capacidade intelectual e em sua rede de contatos dentro dos setores mais conservadores e eruditos da Cúria. Aqueles que o conheceram nesse período relatam um homem de hábitos ascéticos, dedicado inteiramente ao estudo e à oração, mas com uma visão estratégica surpreendentemente aguçada
sobre os desafios que a Igreja enfrentaria. Sua eleição como Leão XIV, portanto, não pode ser vista como um acidente, mas como o ápice de uma preparação longa e meticulosa, orquestrada talvez por forças que viam nele o líder necessário para um tempo de crise sem precedentes. Seu passado, embora guardado a 7 chaves até recentemente, revela um indivíduo de convicções férreas, uma erudição formidável e uma aparente crença em seu próprio papel nos eventos vindouros. Este conhecimento prévio de sua trajetória, compilado com base nos eventos ocorridos até este momento em maio de 2025, é fundamental para entender as decisões e os pronunciamentos que já começaram a emanar do Vaticano sob seu comando. O homem que se senta no trono papal não é um desconhecido qualquer. É alguém cuja vida inteira parece ter sido uma preparação para o momento que as profecias anunciaram. A escolha do nome papal nunca é um ato trivial. Cada nome carrega consigo um legado, uma mensagem, uma intenção. E quando o nome escolhido é Leão, pela 14ª vez na história da Igreja, os ecos ressoam com uma força particular, especialmente para aqueles que perscrutam os sinais dos tempos. O leão, universalmente reconhecido como o rei dos animais, é um símbolo arquetípico de soberania, força, coragem e poder. Na tradição bíblica, o leão de Judá é uma das mais poderosas designações messiânicas de Cristo, representando sua autoridade real e seu triunfo final. No entanto, a figura do leão também possui uma dualidade, podendo encarnar uma fúria destruidora, uma ameaça implacável, como descrito em passagens onde o adversário anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Essa ambivalência simbólica torna a escolha de Leão XIV ainda mais carregada de significado em um contexto apocalíptico. Historicamente, os papas que adotaram o nome Leão frequentemente reinaram em períodos de grandes desafios e transformações para a Igreja e para o mundo. Leão I, o Grande, enfrentou Átila, o Uno, e defendeu a doutrina cristológica no Concílio de Calcedônia. Leão III coroou Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano, buscando unificar a cristandade ocidental. Leão X lidou com os primórdios da Reforma Protestante. Leão XIII, em tempos mais recentes, navegou as complexidades da Revolução Industrial e da ascensão de novas ideologias, publicando a encíclica Rerum Novarum. Cada um, a seu modo, foi um líder em tempos de crise, exercendo autoridade e buscando guiar a Igreja através de águas turbulentas. Agora Leão XIV surge. O número 14, como mencionado, também não é desprovido de importância na numerologia bíblica e em certas tradições esotéricas, frequentemente associado à transição, libertação ou mesmo a um ciclo de julgamento. Alguns estudiosos apontam para a genealogia de Jesus em Mateus, dividida em 3 séries de 14 gerações, simbolizando a plenitude do tempo e a preparação para um evento divino. Quando se cruza o nome Leão com o número 14 e o contexto atual, as famosas profecias de São Malaquias sobre os papas vêm imediatamente à mente. Embora a autenticidade e interpretação dessas profecias sejam debatidas há séculos, sua influência no imaginário popular e entre certos círculos de estudiosos é inegável. A lista de Malaquias atribui um lema a cada papa. Para o período que muitos interpretam como correspondendo ao fim dos tempos, os lemas se tornam particularmente sombrios e sugestivos. Se Leão XIV se encaixa em alguma dessas divisas finais, como de Gloria Olivae, Glória da Oliveira, ou mais temivelmente, o último papa descrito, Petrus Romanus, Pedro Romano, que segundo a profecia, apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o seu povo. É algo que está sendo febrilmente analisado. Independentemente da precisão literal de Malaquias, a simples existência dessas profecias e a ressonância do nome Leão criam uma atmosfera de expectativa e alerta. Outras tradições proféticas, menos conhecidas,
também falam de um Papa angélico ou de um grande monarca que trabalharia em conjunto com um líder religioso forte em tempos finais, mas também de figuras antagônicas que poderiam surgir de dentro da própria estrutura eclesiástica, usando símbolos de poder e autoridade. O leão, como símbolo de poder supremo, pode ser interpretado tanto positivamente quanto negativamente, dependendo da perspectiva e das ações do indivíduo que o encarna. Os primeiros pronunciamentos e gestos de Leão XIV, ocorridos até o presente momento de maio de 2025, já estão sendo dissecados em busca de pistas sobre qual faceta do leão ele representará. Sua postura firme, suas palavras que não admitem ambiguidade e sua aparente pressa em implementar mudanças radicais sugerem um pontificado que não passará despercebido. O nome escolhido é uma declaração, e no complexo jogo de símbolos e profecias que cercam o fim dos tempos, Leão XIV já se posicionou como uma peça central, cujo rugido apenas começou a ser ouvido. A conexão mais direta e perturbadora que surge com a ascensão de Leão XIV, no entanto, não reside apenas em profecias papais medievais, mas nas próprias palavras do livro do Apocalipse, a revelação de João. Este texto, o mais enigmático e debatido de toda a Bíblia, descreve com linguagem simbólica e visões aterradoras os eventos que precederão o fim da era presente e o estabelecimento do reino de Deus. E é aqui que a figura de um leão, ou de um poder que age com a força de um leão, assume contornos particularmente relevantes. O Apocalipse fala de diversas bestas e poderes que surgem no cenário mundial durante o período da tribulação. Uma dessas bestas emerge do mar, com grande autoridade e poder, enganando as nações. Outra emerge da terra, realizando grandes sinais e promovendo a adoração da primeira besta. Embora nenhuma passagem identifique explicitamente um papa pelo nome de leão, os estudiosos da escatologia bíblica buscam paralelos simbólicos e funcionais. O leão, como vimos, é um símbolo de poder e realeza. Se um líder religioso, especialmente aquele que ocupa a posição mais proeminente no cristianismo global, adota este nome e começa a exercer uma autoridade de forma impositiva, unificadora ou que promova uma nova ordem mundial sob uma égide espiritual, as antenas dos intérpretes proféticos se eriçam. Consideremos, por exemplo, a descrição da besta que emerge da terra, que exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta. Apocalipse 13:12. Esta segunda besta é frequentemente interpretada como um poder religioso ou um falso profeta que apoia um sistema político ou econômico global. Se Leão XIV, com sua postura assertiva e seus movimentos rápidos para consolidar uma nova direção para a Igreja e sua influência no mundo, começar a alinhar-se com ou a promover estruturas de poder global que demandem uma forma de lealdade ou conformidade universal, as comparações se tornarão inevitáveis. Além disso, o Apocalipse fala do número da besta, o 666, associado a um sistema de controle econômico e de adoração. Embora não haja até maio de 2025 qualquer ligação direta de Leão XIV com este número específico de forma literal, os analistas observam atentamente qualquer movimento em direção a sistemas de identificação global, moedas digitais unificadas, ou declarações que possam mesmo que sutilmente pavimentar o caminho para o cumprimento dessas profecias. A própria figura do falso profeta mencionada no Apocalipse, Apocalipse 16, 13, 19, 20, 20 e 10, é central. Este personagem é descrito como alguém que realiza grandes sinais, engana muitos e trabalha em conjunto com a besta e o dragão, Satanás. Se as ações de Leão XIV, por mais bem intencionadas que possam parecer superficialmente a alguns, levarem a um engano em massa, a uma diluição da verdade bíblica fundamental, ou a uma perseguição daqueles que se apegam à fé original, o paralelo com o falso profeta será levantado com veemência. A questão não é afirmar dogmaticamente que Leão XIV é uma dessas figuras apocalípticas, mas sim analisar se seus atos, suas palavras
e a direção de seu pontificado, conforme observados até o presente momento, se alinham com os padrões descritos nas Escrituras. O Apocalipse é um livro de advertência, um chamado à vigilância. A figura de um líder carismático e poderoso que surge em um tempo de crise global e une as pessoas sob uma bandeira comum, mesmo que espiritual, é um tema recorrente nas interpretações dos capítulos finais da Bíblia. A Igreja Católica, com sua história, sua influência global e sua estrutura hierárquica, sempre foi um foco de atenção para os intérpretes proféticos, tanto aqueles que a veem como a defensora final da fé, quanto aqueles que temem seu potencial desvio. A chegada de um Papa com o nome de Leão, em um momento tão carregado de tensões e expectativas, e com um estilo de liderança que já se mostra incomum, apenas intensifica esse escrutínio. As provas que estão sendo coletadas não são apenas coincidências nominais, mas um conjunto de observações sobre a direção que este pontificado parece estar tomando e como essa direção se espelha nos alertas deixados por João há quase 2 milênios. As alegações que conectam Leão XIV às profecias apocalípticas não são fruto de mera especulação vazia. Desde sua surpreendente eleição até o presente momento, em maio de 2025, uma série de eventos, pronunciamentos e documentos atribuídos ao seu pontificado começaram a formar um mosaico de evidências que muitos consideram alarmantes provas da direção que está sendo tomada. É crucial analisar esses fatos, despidos de paixão, mas com o olhar atento de quem busca discernir os tempos. Primeiramente, a própria rapidez e a natureza de seus primeiros decretos. Fontes internas, cujas informações vazaram com grande risco pessoal, indicam que Leão XIV, em questão de semanas após sua posse, iniciou uma profunda reestruturação de departamentos cruciais da Cúria Romana. Essa reorganização, justificada publicamente como uma forma de tornar a Igreja mais ágil e responsiva aos desafios do século XXI, resultou na prática, na centralização de poder em suas mãos e na nomeação para cargos-chave de figuras conhecidas por suas visões teológicas, alinhadas com uma interpretação mais aberta e inclusiva, que alguns críticos apontam como perigosamente próxima do sincretismo religioso. Um documento específico intitulado provisoriamente Unitas et Spes, Unidade e Esperança, cuja minuta circulou secretamente e causou alvoroço em círculos conservadores, proporia, segundo os vazamentos, as bases para um diálogo interreligioso em um nível sem precedentes. O texto, ainda não oficialmente divulgado, mas cuja existência é confirmada por múltiplas fontes internas até esta data, falaria em reconhecer as sementes da verdade em todas as tradições espirituais e buscar pontos de convergência ética universal como fundamento para a paz mundial. Para muitos, essa linguagem, embora aparentemente nobre, representa um passo perigoso em direção à diluição das doutrinas fundamentais do cristianismo e à criação de uma super-religião global, um tema recorrente nas interpretações do Apocalipse sobre o sistema da besta. Outro ponto de grande repercussão foram seus primeiros discursos públicos e homilias. Em diversas ocasiões, Leão XIV utilizou uma retórica poderosa, falando sobre a necessidade de uma nova consciência global, uma governança mundial mais eficaz para os problemas comuns da humanidade, e a urgência de superar divisões doutrinárias em nome de um bem maior. Em um pronunciamento particularmente notável durante um encontro com líderes de outras denominações cristãs e representantes de outras fés ocorrido no início de 2025, ele teria afirmado que as antigas barreiras que nos separaram devem agora se tornar pontes para uma fraternidade universal, pois somos todos filhos do mesmo Criador, buscando a mesma luz. Essa declaração, aplaudida por muitos como um avanço ecumênico, foi vista por outros como um sinal claro de que as distinções teológicas essenciais estavam sendo relativizadas em prol de uma unidade humanista, um dos marcos, segundo os estudiosos da profecia da religião do Anticristo. Há também relatos ainda não totalmente confirmados, mas persistentes, sobre encontros sigilosos entre Leão XIV
e figuras proeminentes da política e finanças globais, onde se teriam discutido planos para uma reestruturação econômica mundial e a implementação de sistemas de controle social e ambiental em larga escala. A justificativa seria a crise climática e a necessidade de uma gestão mais sustentável do planeta, mas os críticos temem que tais medidas possam levar a uma perda de soberania nacional e liberdades individuais, ecoando as profecias sobre o controle exercido pelo sistema da besta. Além disso, a simbologia adotada em algumas cerimônias e documentos papais sob Leão XIV também tem sido objeto de escrutínio. Observadores atentos notaram o uso de certos símbolos que, embora possam ter interpretações múltiplas, em conjunto com suas ações e palavras, parecem apontar para uma agenda específica. Por exemplo, a insistência em temas como a Mãe Terra e a harmonia cósmica, em alguns de seus escritos e discursos, tem levantado sobrancelhas, pois para alguns isso se aproxima de conceitos panteístas e da nova era, distantes da teologia cristã tradicional. Estas são apenas algumas das provas e sinais que emergiram até maio de 2025. Cada um, isoladamente, poderia ser explicado ou minimizado. No entanto, quando vistos em conjunto, a centralização de poder, a promoção de um sincretismo religioso sob o manto da unidade, o apelo a uma governança global, os encontros com a elite mundial e o uso de uma linguagem e simbologia ambíguas, eles pintam um quadro que, para muitos, é inegavelmente consistente com as advertências proféticas sobre os tempos finais. A velocidade com que esses eventos estão se desdobrando sob Leão XIV é, talvez, o aspecto mais impressionante e o que mais alimenta a sensação de que estamos à beira de transformações profundas e irreversíveis. A ascensão de Leão XIV e as primeiras ondas de suas ações e pronunciamentos, até este momento de maio de 2025, não passaram despercebidas por um mundo já imerso em suas próprias crises e transformações. As reações têm sido tão diversas quanto intensas, pintando um panorama complexo de esperança, confusão e crescente apreensão. Por um lado, uma parcela significativa da população global e muitos líderes de opinião acolheram Leão XIV como uma lufada de ar fresco, um líder carismático e visionário capaz de unir a humanidade em torno de causas comuns. Seus apelos à paz, à justiça social e à fraternidade universal encontraram eco em um planeta cansado de conflitos e divisões. A mídia progressista, em particular, tem exaltado sua postura modernizadora e sua aparente disposição para romper com dogmas considerados ultrapassados, vendo nele uma figura capaz de tornar a religião relevante para o século XXI e de liderar um movimento global por um futuro mais sustentável e harmonioso. Organizações internacionais e diversos governos também expressaram publicamente seu apoio às iniciativas de diálogo e cooperação propostas por Leão XIV, vislumbrando nele um aliado poderoso na busca por soluções para os desafios globais, desde as mudanças climáticas até as desigualdades econômicas. Essa aceitação ampla e, por vezes, acrítica, é precisamente o que preocupa os estudiosos das profecias bíblicas. O Apocalipse adverte que o falso profeta e o sistema da besta ganharão a admiração do mundo inteiro, realizando grandes sinais, de modo que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Apocalipse 13, 13 e 14. A popularidade e a aclamação generalizada de um líder religioso, que promove uma unidade aparentemente benigna, mas que pode estar sutilmente desviando as pessoas da verdade fundamental, são vistas como um cumprimento potencial dessas advertências. Por outro lado, dentro da própria Igreja Católica e em outras denominações cristãs, assim como entre observadores seculares mais céticos, a ascensão de Leão XIV e sua agenda tem gerado profunda inquietação e resistência. Grupos tradicionalistas e fiéis apegados à doutrina histórica expressam abertamente seu temor de que as reformas propostas levem a um cisma ou a uma desfiguração da fé. Teólogos conservadores alertam para os perigos do sincretismo e do relativismo,
vendo nos discursos de Leão XIV um afastamento perigoso da exclusividade de Cristo como caminho para a salvação. Essa resistência, no entanto, tem sido frequentemente retratada pela grande mídia como radicalismo, intolerância ou uma incapacidade de se adaptar aos novos tempos, o que, para alguns, cumpre outra faceta das profecias: a perseguição, inicialmente sutil e depois mais aberta, daqueles que se recusam a seguir a correnteza dominante. Olhando para o futuro com base no que as profecias sugerem, se Leão XIV de fato se alinha com as figuras descritas no Apocalipse, podemos esperar uma intensificação de seus esforços para consolidar seu poder e sua visão de mundo. Isso poderia incluir a promoção ainda mais agressiva de uma religião mundial unificada à imposição de novas normas éticas e sociais sob a bandeira da tolerância e da inclusão, e uma colaboração cada vez mais estreita com poderes políticos e econômicos globais para implementar uma agenda comum. As Escrituras alertam para um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:17. Embora a forma exata que isso tomará ainda seja objeto de debate, a tendência para sistemas de controle digital e identificação global, justificados por crises e pela busca de segurança e eficiência, pode ser o terreno fértil para o cumprimento dessas palavras. Aqueles que se opuserem a esse sistema, ou à ideologia religiosa que o sustenta, enfrentarão dificuldades crescentes, marginalização e, eventualmente, perseguição declarada. É um futuro sombrio, mas que as profecias apresentam não para causar desespero, mas para incitar a vigilância, ao discernimento e à fidelidade inabalável à verdade. A trajetória de Leão XIV, até maio de 2025, já forneceu material suficiente para uma análise séria. O que virá a seguir dependerá de suas escolhas e das reações do mundo. Mas os padrões proféticos oferecem um roteiro preocupante do que pode estar por vir se a direção atual for mantida. Diante de um cenário tão complexo e carregado de implicações profundas, a postura mais sensata não é o pânico desmedido, nem a aceitação cega, mas um chamado urgente ao discernimento e à busca individual pela verdade. As informações que foram expostas, baseadas em eventos observáveis até o presente momento e na análise de textos proféticos consagrados, não têm a intenção de semear o medo, mas de despertar a consciência para a gravidade dos tempos em que vivemos. A figura de Leão XIV, com sua ascensão meteórica, seu nome carregado de simbolismo, e as primeiras direções de seu pontificado, representa um ponto de inflexão que exige atenção e análise criteriosa de todos aqueles que se importam com o futuro da fé e da liberdade humana. Ignorar os sinais, ou descartá-los como meras coincidências ou teorias infundadas, seria uma ingenuidade perigosa em um momento histórico que parece cada vez mais alinhado com as descrições apocalípticas. A responsabilidade de cada indivíduo é buscar conhecimento, comparar os discursos e as ações com os princípios eternos revelados nas Escrituras e manter uma postura de vigilância constante. As profecias bíblicas foram dadas não para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas para nos preparar, para nos alertar sobre os enganos e para nos fortalecer na fé em meio às tribulações. Elas nos lembram que, por mais poderosas que pareçam as forças terrenas e por mais sedutoras que sejam as promessas de uma falsa unidade ou de uma paz construída sobre alicerces frágeis, existe uma verdade soberana que permanece inabalável. A história está repleta de momentos em que líderes carismáticos surgiram prometendo soluções grandiosas apenas para revelarem agendas ocultas que resultaram em opressão e desilusão. O desafio atual é reconhecer os padrões, identificar as sutilezas da linguagem e das intenções, e não se deixar levar por narrativas que, embora atraentes na superfície, podem esconder perigos profundos. A investigação sobre Leão XIV e seu papel nos eventos vindouros está longe de terminar. Na verdade, pode estar apenas começando.
Os próximos meses e anos serão cruciais para confirmar ou refutar as preocupações que agora emergem com tanta força. Contudo, a preparação para esses tempos não pode ser adiada. Ela reside no fortalecimento da convicção pessoal, no estudo aprofundado das fontes da verdade e na coragem de defender os princípios que realmente importam, mesmo que isso signifique ir contra a correnteza da opinião popular ou enfrentar a incompreensão e a hostilidade. O legado dos profetas e dos apóstolos é um chamado à perseverança e à fidelidade, um lembrete de que, no final, a verdade prevalecerá sobre o engano e a luz dissipará as trevas. Que cada um, portanto, examine as evidências por si mesmo, ore por sabedoria e se prepare para permanecer firme, independentemente do que o futuro possa reservar. A história está sendo escrita diante de nossos olhos, e o papel que cada um de nós desempenhará nela depende das escolhas que fizermos hoje, com base na clareza de nossa visão e na firmeza de nossas convicções. A jornada exige olhos abertos e um coração ancorado naquilo que é eterno e imutável. Um agradecimento imenso a cada um de vocês que já se inscreveu no canal, fortaleceu nossa mensagem com o seu like, ajudou a espalhar esta análise ao compartilhar o vídeo e enriqueceu nossa discussão com seus comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos como este, que buscam a verdade e o discernimento. Muito obrigado.